Olá, você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análises sobre a cobertura do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pelo professor e jornalista José Milton Santos. Olá, Zé. Ei, Hércio, ei, Nara. Minhas saudações a vocês e a todo mundo que nos acompanha. E também estou acompanhado pela professora e pesquisadora Nara Scabin. Olá, Nara. Oi, Hércio. Oi, Zé. Oi, pessoal de casa. Muito bom estar aqui com vocês. O programa de hoje discutirá, num primeiro momento, a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul. E depois falaremos sobre 2 documentários que abordam os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, produzidos pela Folha de São Paulo e pela Globo News. Zé, para começar a nossa conversa de hoje, o que tem sido a catástrofe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul nesse ano, em particular de 2024? Hércio, essa é a maior catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul em toda a sua história. É uma catástrofe de grandes proporções, porque ela atingiu mais de 1 milhão de pessoas e 80% das cidades foram afetadas. E nós podemos, assim, perceber que é um movimento meio cíclico. As águas baixaram, estão subindo novamente a níveis superiores antes da baixa. E a gente já vê o Rio Grande do Sul às voltas com esse problema. O que essa catástrofe desse ano difere dos outros problemas que a gente já viu, principalmente em relação a tragédias ambientais no Rio Grande do Sul? As tragédias ambientais foram várias, mas de grandes proporções foi a enchente de 1941, a segunda maior enchente da história daquele estado. E essa enchente de 1941, ela resultou, dentre outras providências, na construção do Muro da Mauá, em Porto Alegre, na avenida do mesmo nome, construída entre 1972 e 1974, com 3 metros acima do solo e 3 metros abaixo do solo, sistema de diques, sistema de comportas e 26 bombas de drenagem. Já como resultado preventivo... Como resultado, eu diria que esse é o elo, nessa análise que nós estamos fazendo, entre a catástrofe de 41 e a catástrofe de 2024. E a gente pode falar em responsáveis por essa catástrofe, Zé? Nós podemos, inclusive, personalizar os responsáveis. O ex-prefeito Nelson Marquesan, em 2019, ele desativou o sistema de esgotos pluviais e disse que pirataria um trator para derrubar um muro da Mauá. Ele mesmo como piloto do trator? Ele mesmo como piloto do trator. Por causa esteticamente, o Muro da Mauá, realmente eu já pude ver, não é muito bonito. Mas é o principal mecanismo de prevenção às enchentes, né? Então, as privatizações, o afrouxamento das normas ambientais, o atual prefeito desativou 480 normas ambientais para facilitar os empresários, o investimento, e isso 480 artigos do Código Ambiental, fora outras medidas que resultaram, né, na destruição da natureza e na criação de um ambiente propício a essa catástrofe. Nara, questão ambiental combinada com falta de segurança ambiental, combinada com privatizações. Como é que você vê esse processo
com esse resultado que a gente está tendo nesse momento? Acho que esse resultado, né, Hércio, Zé já traz ali os dados, né, a catastrófica, trágica, né, inundação em Porto Alegre e em outras cidades gaúchas, né, não foi só Porto Alegre, embora Porto Alegre tenha sido muito atingida, né, eu acho que emerge até como uma espécie de símbolo, inclusive no debate público, né, desse momento histórico que a gente vive. Como disse o Zé, né, marcado pelo desmonte de políticas ambientais em um ambiente neoliberal. E a gente vê outros estados brasileiros também, né, intensificando esse desmonte nesse momento. O Piauí, por exemplo, né, tá passando por esse processo nesse momento. Então, a gente tem várias medidas, né, em São Paulo de desmonte de políticas ambientais associadas à privatização. Isso não vem de hoje, não vem de ontem, é um processo histórico, mas muito acentuado, especialmente nos últimos anos do governo Bolsonaro, né? E agora, com a pressão do empresariado, também continua em diversas esferas. Então, acho que esse acontecimento talvez seja um ponto decisivo para o Brasil pensar, porque é um acontecimento muito traumático, né? Tem uma sensibilização, inclusive, de muitas pessoas no país todo, né? Então, acho que é um momento que a gente precisa repensar essas medidas. A Nara fala dos últimos anos que a gente já viveu. Você vê essa questão ambiental como inimiga ou um obstáculo do tipo de desenvolvimento que essas forças de direita propõem, Zé? Como é que você vê esse processo? Eu acredito que sim. E eu não chamo o evento do Sul de tragédia, porque na sua origem, tragédia é aquilo que não depende da ação do homem, é a ação do destino. E lá dependeu muito. Para a gente ter uma ideia, o município destinou, no último ano, 0 centavos para a proteção ambiental. E o governo do estado destinou para o estado inteiro 50 mil reais. Parece brincadeira. 50 mil reais. É. Num exame, nada, inclusive que eles fazem, né? Parece que a Malu Gaspar, né? Ela mostra que ela olha para o programa tanto do atual governador quanto do prefeito, no programa com o qual eles foram eleitos, e não vê nenhuma menção à questão ambiental, à preservação, a investimento, ou seja, é como se o problema não existisse e agora a gente está diante dessas consequências brutais, né? Pois é, o Zé aponta bem, não é uma tragédia, né, que seria algo que foge, né, às possibilidades ali humanas, nem sequer o sistema de prevenção, que o Zé explicou tão bem, foi ali, teve a sua manutenção feita. Então, quer dizer, nem o mínimo que era fazer a manutenção do sistema de diques, de comportas, né, isso aconteceu. E há também o contexto das mudanças climáticas em escala global, né, e é muito interessante observar que mesmo as inundações de 1941, muita gente fala, olha aí, tá vendo, não é a mudança climática, porque já teve em 41, mas espera lá, em 41, os efeitos da ação do homem sobre o planeta já se faziam sentir, né? Sim. Esse é um processo histórico de longo termo. Desde a Revolução Industrial, exatamente, né? Do século XVIII. Então, é um processo que, claro, que tem sido acelerado nos últimos anos, mas que em 41 o homem já estava aí, né? Deixando suas marcas no planeta. E, Zé, você quer falar alguma coisa? Eu quero, sim. Para a gente ter uma ideia do descuido com a proteção ambiental, neste ano, das 26 bombas instaladas no início dos anos 70, apenas 6 estão funcionando por falta de manutenção. E como nosso programa, Zé e Nara, a gente sempre pensa também como é que a mídia interage com esses acontecimentos, né? Esse é o foco aqui da nossa atividade. Zé, conta para nós aí como que a mídia colaborou com a desinformação nesses acontecimentos tão graves do Rio Grande do Sul. A grande mídia tem sido corresponsável pelas mentiras, eu chamar de fake news, né? Nós temos, por exemplo, que a Folha de São Paulo, no dia 8 deste mês, deu a manchete, governo mente, porque havia sido noticiado nas redes sociais
que o governo brasileiro recusou a ajuda do Uruguai. E o governo desmentiu. E a Folha diz que o desmentido é mentira. Foi preciso que o próprio comandante do Exército desmentisse a Folha de São Paulo e provasse que não só a ajuda uruguaia foi aceita, como os helicópteros uruguaios estavam sobrevoando Porto Alegre. Nós temos também o SBT no dia 7 deste mês. Motoristas com doações estão sendo barrados e multados. Uhum. É claro que, algum tempo depois, o SBT se desmentiu. Mas depois que o SBT se desmentiu, isso já tinha se espalhado pelas redes sociais. Essa desinformação estava atrapalhando a ajuda e a disposição daqueles que pretendiam ajudar, porque acreditavam que isso não chegaria às vítimas. Nara, conforme o Zé falou aí, a gente viu que a própria mídia comercial, o jornalismo, vamos dizer assim, de referência, também colaborou com as fake news. De que maneira você vê essa relação entre grupos que já atuam especificamente com isso e o papel da mídia colaborando com esse tipo de notícia? Acho que essa é uma relação, né, Zé aponta bem, né, muito problemática na medida em que alguns veículos né, da mídia comercial, da mídia empresarial, hegemônica, repercutem falas, de modo geral, essa é a mecânica da coisa, né? Repercutem falas, repercutem postagens, né? Repercutem publicações, né? Teve lá o caso das manifestações, das falas do Pablo Marçal, por exemplo, falando que os caminhões estavam sendo multados. Então, essa repercussão de uma fala, de uma postagem, uma publicação numa rede social, de uma figura pública, sem que seja feita a devida checagem, né, sem que se considere a credibilidade desse ator que está ali falando nas redes sociais, e sem que se considere que é um momento, esses momentos delicados, esses momentos de crise, são particularmente propícios para a circulação de fake news, de desinformação. Então, o jornalismo comercial, hegemônico, né, tem que tomar muito cuidado, né, e na hora de repercutir essas falas. Claro que há casos em que a gente não possa, né, desconfiar, que haja também uma adesão ideológica. Eu acho que em nível ideológico, o que existe nesse debate, e aí a direita, a extrema-direita tem feito essa movimentação nas redes sociais, que é uma tentativa de desacreditar as instituições e colocar todo o crédito da ação, né, das ações aí louváveis, no caso das enchentes, sobre a sociedade civil, sobre a iniciativa privada. Então, olha como nós aqui da iniciativa privada estamos fazendo tudo, estamos levando as doações, e o Estado, as instituições não permitem, atrapalham, multam, barram. Então, ideologicamente, me parece que esse é o movimento que acontece aí, né? E aí, essa imprensa hegemônica, comercial, ou por descuido, ou por adesão ideológica, acaba repercutindo. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Muito perigoso esse momento. Zé, e voltando aí, então, você tem a mídia comercial e você também tem as chamadas redes sociais ou mídias sociais. Como que elas lidaram com esse processo aí? Como é que foi nesse levantamento que você fez, como é que foi a ação delas? Principalmente o Telegram e o WhatsApp, não é isso? Exato. Eu vou tomar como referência um serviço que a Globo News presta, que se chama Fato ou Fake. Então, a própria Globo News constatou que nas redes sociais eram fakes. A notícia de cobrança de impostos sobre a doação, a notícia de que 2.000 corpos foram encontrados em Canoas, sendo que os mortos até agora não passam de pouco mais de 100. O gado arrastado pelas águas, a imagem do México. O Pablo Marçal dizendo que o governo do Rio Grande do Sul está impedindo a chegada de doações sem nota fiscal. Doações retidas em Lajeado, que a Starlink é a única rede da internet que funciona no Rio Grande do Sul. Desabamento da rodovia 453, a imagem da Turquia. Então, nós vemos aí, né, que a própria grande mídia, no caso a Globo, criou um serviço para desmentir as fake news. Mas nós temos que foi muito mais do que isso foi apenas alguns, né?
O médico gaúcho Vitor Sorrentino publicou em várias redes sociais que a Anvisa impede embarques de remédios em aviões particulares. A cantora e influenciadora Jojo Todinho repetiu várias vezes que o governo omite na ajuda, como se o governo federal não estivesse fazendo nada ou fazendo pouco. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, repetiu várias vezes que os caminhões estão sendo retidos, por isso a ajuda não está chegando no Rio Grande do Sul. A influenciadora Michele Dias Abreu publicou um vídeo culpando as religiões de matriz africana pela catástrofe, como se como se essa enchente fosse, segundo ela, ira de Deus por causa dos terreiros de Porto Alegre. O humorista gaúcho Nego Di, proibido pela justiça de publicar fake news, no dia 12/5, voltou a repetir que os caminhões com doação estavam sendo barrados por não terem nota fiscal. Tanto o presidente dos Correios, o ministro do Exército, quanto o presidente da Conab, a Companhia Nacional, né, de abastecimento. Estão dizendo o seguinte, que essas fake news estão atrapalhando o trabalho. Teve um influenciador que chegou a dizer que o Exército não está fazendo nada porque não quer molhar os pés nas águas. E não só atrapalham porque desestimulam as ajudas, como também provocam uma perda de tempo com os desmentidos. Zé, vamos chamar a Nara aqui para esse debate. Como é que você vê, Nara, a questão a disputa política, então, ela vê nessa catástrofe um terreno fértil para também se colocar, mesmo diante de tanta dor e tanto sofrimento? É exatamente isso, Hércio, né? Eu acho que os exemplos que o Zé trouxe mostram muito bem isso. Então, uma tentativa de, primeiro, né, promover a iniciativa privada, né, a uma esfera de protagonismo nas ações de salvamento, desacreditar todas as ações institucionais do Estado, né, principalmente aquelas do governo federal, da esfera federal, né, que representado ali como pelo chefe do executivo, né, o presidente Lula. Então, uma tentativa de dizer, olha, nós aqui estamos fazendo, o governo não ajuda, principalmente o governo federal que atrapalha, então não doa, não ajuda, né, não destinou os recursos, o que é mentira, já foi desmentido, já há verbas emergenciais sendo liberadas, né? E aí é importante perceber que a gente tem que tomar cuidado para também não dizer que, olha, há uma polarização nesse cenário, não há uma polarização esquerda e direita, né, ali de maneira, né, equilibrada, desvirtuando o debate. Há, na verdade, uma captura pela extrema-direita desse debate. Para desacreditar o campo progressista. É e isso com que eu o reforço vejo. de uma perspectiva ideológica, de ineficiência do Estado. Isso, neoliberal, exatamente, né? Aí a gente vê esses influenciadores que também são alçados a esse lugar de empreendedores de si, né? Por isso que também eles têm esse destaque nesse debate. E me chama a atenção uma luta também muito grande de algumas personalidades ou celebridades também, querendo promover o seu esforço individual. E o que a gente tem de dados é que a maioria dos salvamentos estão sendo feitos por funcionários públicos, sejam eles militares, do Exército, pessoas do serviço público, enfim. É um problema sério esse aí, né, Zé? Claro. Inclusive, a gente percebe que a grande mídia tem dado pouco destaque à ação do governo federal. E aproveita, Zé, dentro disso, e qual é a síntese, como é que você vê assim, essa cobertura dessa grande mídia de uma maneira geral desses eventos, emendando aí com esse raciocínio Pois seu? de uma maneira geral, né? E aí eu me refiro à grande mídia, mas também as redes sociais, né? Têm ressaltado a ação dos voluntários, que é extremamente importante, mas obscurecendo a ação do Estado. Tanto do Estado federal, do estadual e do município. Então nós vemos aí que é uma tentativa de reforçar a concepção neoliberal
da desnecessidade do Estado, quando, na verdade, mesmo as ações do voluntariado dependem da infraestrutura dos órgãos governamentais para fazer chegar a sua ajuda às vítimas. Inclusive eu vi um fato noticiado pelo jornal O Tempo, que um dos deputados que pilotou o próprio helicóptero lá para ajudar, precisou de ser resgatado pelas forças policiais que estavam lá, né? Ou seja, acabou mais atrapalhando do que efetivamente trazendo uma ajuda efetiva para as pessoas do Rio Grande do Sul, não é isso, Ná? Sim, sem dúvida. Quer dizer, acabou atrapalhando ali o processo, né? Se meteu e atrapalhou. Eu acho importante também, né, destacar que muitas desses conteúdos falsos, né, que o Zé aponta, a gente tem uma gradação aí, né? Tem os conteúdos que de fato são fabricados, inventam-se coisas, olha, né, não sei, 2.000 corpos encontrados, né, uma coisa fabricada sem lastro na realidade, porque o número é muito menor, não que não seja dramático, mas, claro. Mas é o dado, né, diferente. Até aquelas informações que são descontextualizações de imagens de outras catástrofes ambientais. No México, por exemplo, há várias imagens de outras inundações em outros países, né, em outros momentos históricos, que são muitas vezes usadas nas redes sociais para dizer, olha, isso aqui está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então a imagem ela é verdadeira, só que ela está fora de contexto, ela está descontextualizada. Então, a gente tem toda uma complexidade, né, na construção desse discurso fraudulento. Entre omissões e desinformações, a gente segue, então, com essa grave questão sendo enfrentada também no campo da política e da produção de notícias. Não é isso, Zé? Tranquilamente. Alguns dizem, não vamos politizar esse acontecimento. Mas, na verdade, politizar no mau sentido é a grande mídia e as redes sociais que estão fazendo isso. Na medida em que espalham essas mentiras, fake news, que atrapalham a ação de resgate, de envio de alimentos, de envio de demais ajudas. Então, nós vemos o seguinte, essa politização está sendo feita não pelo governo federal, que, pelo contrário, não tem colocado, não tem partidarizado, não tem discriminado governadores de outros partidos, mas, pelo contrário, logo de início, destinou 501 bilhões de cruzeiros, de reais, para ajuda, né, ao Rio Grande do Sul, e disse, essa é a primeira parcela, porque virá mais. Nara, antes da gente entrar nos documentários, que é o objeto de nossa análise, vamos localizar o que foi o 8 de janeiro, embora seja um fato recente, né, de 2023, e qual é a importância desse acontecimento para a democracia brasileira. Bom, Hércio, o 8 de janeiro, né, de 2023, o episódio que já é historicamente muito importante para a gente, foi o dia que marca a maior ameaça, né, a maior ataque contra a democracia brasileira desde a redemocratização, né, um momento desde a redemocratização, após a ditadura empresarial militar, né, que termina em 85, 88 para alguns, né, dependendo da lente de análise, de lá para cá, esse foi o momento que a gente esteve mais perto, efetivamente, de ter um golpe de Estado. Né? Então, no dia 8 de janeiro de 2023, manifestantes bolsonaristas atacaram, num curto espaço de tempo, as sedes dos 3 poderes em Brasília, né, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Ônibus, né, com esses manifestantes chegaram a Brasília e eles se somaram aos manifestantes que já estavam acampados lá no quartel. Né, houve uma clara conivência por parte da PM, né, da Polícia Militar do Distrito Federal e do Exército, né, há imagens famosas, né, de policiais tirando foto ali com os manifestantes, né, tirando selfie, e o Exército também escoltando, né, protegendo ali o acampamento golpista. Então houve essa conivência, né,
esse fato, né, de 8 de janeiro, na verdade, vem num crescente de manifestações. Então, já no dia da diplomação do Lula, em 12 de dezembro de 2022, a gente teve, né, importantes ataques terroristas, não há outra palavra, com ônibus incendiados em Brasília, né? E, na verdade, a gente tem aí nos últimos 10 anos a extrema-direita hegemonizando esse campo das manifestações de rua, né, fazendo esse papel de fazer esses protestos, que são protestos, vale importante dizer, que tem um caráter golpista muito claro, de desmobilizar, de desacreditar as instituições democráticas, intensificando o processo de crise da democracia liberal, e uma vez instaurado esse processo, a direita se apresenta como alternativa, né, como uma saída a essa crise a partir de uma perspectiva, como diz o Vladimir Safatli, né, uma perspectiva insurrecional, quer dizer, vamos aqui fazer uma insurreição e vamos construir uma alternativa a partir de um golpe de Estado, né, a essa crise da democracia liberal. É o que o Safatli chama também de um autoritarismo furtivo, que vai minando por dentro, né, as instituições democráticas. Zé, a gente tem aí então assim uma democracia ainda assombrada pelo fantasma de uma perspectiva golpista. Ou você acha que a gente se livrou definitivamente disso com a Constituição de 88? Não livramos. A Constituição de 1988 selou um pacto de transição. Mas nesse pacto de transição, algumas coisas foram consagradas. A impunidade aos torturadores e assassinos da ditadura, a manutenção de algumas normas legais que dão alguma brecha para que, vira e mexe, as Forças Armadas sejam chamadas a fazer algum tipo de intervenção. Então nós vemos aí que não foi nenhuma nem duas, foram várias tentativas de golpe durante o governo do Bolsonaro. Não só tentativas, as tentativas foram principalmente no ano de 2023, culminando com 8 de janeiro deste ano. Então, essa ameaça de um golpe com participação militar, porque golpe exclusivamente militar não é possível. Com participação militar, isso fica como uma espada de Damocles, como uma ameaça permanente, gerando um clima de tensão e insegurança, o que levou até mesmo o governo federal a dizer: não, o governo não vai fazer nenhuma atividade oficial de rememoração ao golpe de 64. Mas esse é um recuo, você não vê isso como um recuo? Não, mas esse recuo é um sintoma de que o fantasma da possibilidade de golpe continua a nos assombrar. Nara, esse trabalho que você nos traz hoje para o debate aqui, ele é produzido no programa de pós-graduação em comunicação social da PUC Minas, né? Por que pesquisar um acontecimento como esse no PPG-Com? Olha, Hércio, essa é uma pesquisa, né, importante, envolve, né, alguns pesquisadores do programa, na medida em que, né, compreender como essas narrativas midiáticas sobre o 8 de janeiro são construídas é uma forma de entender como que a mídia tem falado da nossa própria democracia, do fantasma do golpe que o Zé citou, dessa memória da ditadura militar, se há um apagamento da colaboração dos militares, se não há, né? Então, é uma forma de compreender como que nas mídias, em especial nesse caso, né, nas mídias hegemônicas, comerciais, porque são 2 documentários, né, de 2 mídias desse tipo, então é uma forma de entender como que esses sentidos são construídos e disputados. A gente estuda 2 documentários, né, um que chama 8 de janeiro, Anatomia de um Ataque Golpista, que é da Folha de São Paulo, né, produzido pela TV Folha, e um outro chamado 8/1, né, A Democracia Resiste, da Globo News, que é do Grupo Globo. E se há outros documentários também que tratam sobre esse assunto, por que a escolha desses 2? Um da Folha e outro da Globo News. Bom, aí tem várias razões, várias justificativas. Primeiro porque há outros documentários, como você mencionou muito bem, mas esses são aqueles produzidos pelas
dentro da mídia comercial, hegemônica, empresarial, aqueles produzidos pelas duas empresas com um maior peso, né, na construção do debate público, com uma influência maior, com uma credibilidade, pelo menos nesse debate da mídia hegemônica mais pronunciada, ao mesmo tempo em que são dois veículos muito controversos quando a gente fala da relação com a democracia e a ditadura no Brasil. São dois veículos que colaboraram. Sim. Né, com a ditadura sentido, abertamente aqui no Brasil. A Folha, inclusive, de maneira operacional, né, ali material, no apoio ao golpe, e o Grupo Globo de maneira mais editorializada, embora a Folha também tenha prestado um apoio editorial ao golpe militar, à ditadura. Então, são veículos que têm uma relação muito controversa, mas que têm tentado se posicionar como defensores da democracia. Né? Então, nos interessa ver como é que eles se posicionam nesse caso. Ou seja, alguma esperança ou expectativa de uma autocrítica, não do período recente, mas desse período anterior, desses veículos? Não vejo, Hércio, não vejo, não. O Globo já, né, publicou ali o jornal, o Globo Editorial, né, falando sobre fazendo uma meia-culpa, né? Me parece muito pouco, né, diante da colaboração do Grupo Globo em relação à ditadura empresarial militar. A Folha, na verdade, o que ela faz é muito mais um apagamento dessa colaboração, então ela tira ali, por exemplo, ela não disponibiliza, né, para consulta pública sequer no Arquivo Nacional, né, as edições da Folha da Tarde, que foi o veículo do Grupo Folha que teve a colaboração mais clara, mais aberta em relação à ditadura civil-militar. Então a Folha me parece que opera muito mais na chave de um apagamento, né, dessa memória assim, comprometedora, né, para a Folha. Zé, então a memória também é uma coisa em disputa, né? Porque ela serve tanto para o apagamento quanto também para jogar luz em determinadas coisas, né? O que você acha que se quer esconder e o que você acha que se quer iluminar nesse processo? George Orwell, no seu livro 1984, ele afirma: quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. Então, do ponto de vista histórico, o passado está sempre em reconstrução, porque o passado é essa relação do presente com o futuro. Então, o passado é sempre reconstituído em função dos projetos, daquilo que se pretende, daquilo que se anseia para o futuro. Então, nós vemos isso claramente, né? Quando, por exemplo, o ex-vice-presidente Mourão, dizendo que não houve ditadura no Brasil, né? Então, e também ele faz uma afirmativa que, né, ele diz que em 64 foi a nação que se salvou a si mesma, que na verdade é a repetição de um título da revista Seleções, uma revista estadunidense pró-golpe, muito forte na época, hoje é uma revista sem maior expressão. Então nós vemos o seguinte: o passado é um território de disputa, é um território de narrativas que expressam múltiplas contradições, múltiplos interesses. E nessa reconstrução do passado também entra muita fake news, entra muita mentira, o que felizmente os nossos historiadores têm tentado desmistificar. E é uma grande tarefa, inclusive, com essas disputas narrativas que vocês também têm trabalhado no PPG-Com, não é isso, Nara? Isso, Hércio, quer dizer, a mídia, né, ao falar do 8 de janeiro, que é um acontecimento recente, também trabalha na construção das narrativas sobre esse episódio, né, e também na construção da memória, com os seus apagamentos, com os seus, né, processos de distorção, como apontou o Zé, sobre o 8 de janeiro. Nara, a escolha do documentário é um gênero que dialoga com essa ideia também de registro e de memória. Tem a ver com essa escolha que vocês fizeram nessa pesquisa? Tudo a ver, viu, Hércio? A gente ficou ali bastante intrigado para entender o que seriam, então, esses dois
produtos audiovisuais, né? Esses dois vídeos, o da Globo News e o da Folha de São Paulo, porque eles se anunciam como documentários, eles usam esse nome nos materiais de promoção, né? São divulgados Já assim. que são empresas jornalísticas, podia ser reportagens, por exemplo. Reportagem audiovisual, né? Sem dúvida. E foi a nossa primeira questão ali, né? Esses dois produtos se parecem, principalmente o da Folha, muito mais com reportagens do que com documentários. O da Folha, inclusive, nem tem o nome de um diretor ou de uma diretora, tem uma equipe de reportagem. O da Globo News ainda tem uma diretora, que é a Júlia do Ailib, uma documentarista, então até se justifica mais chamar de documentário. No caso da Folha, não tanto. E aí a gente percebe que esse uso do rótulo documentário é um rótulo também legitimador, né, que dá um peso social. Olha, estamos aqui participando da construção do que foi a memória, do que é a memória do 8 de janeiro. Há essa preocupação. E o documentário traz uma ideia também de registro, né, Zé? De documento, de certificação para algo que quer que seja gravado na memória de uma nação. Não é assim que você vê também? É assim que eu vejo. E o documentário, ao contrário da reportagem, da notícia, ele pretende ter uma durabilidade muito maior. Como ele próprio, o nome diz, documentário, pretende ser um documento sobre o passado. E nessa análise, Nara, o que você pode trazer para a gente, o que você destacaria entre as semelhanças e as diferenças desses dois documentários produzidos pela Folha e Globo News? Olha, Hércio, há algumas semelhanças evidentes ali, por exemplo, né, alguns entrevistados são documentários construídos principalmente a partir de entrevistas e imagens de arquivo, né? Então, há muitos entrevistados que são os mesmos, até pelo tema. Então, a gente tem os ministros, né, Flávio Dino e José Múcio Monteiro, que aparecem nos dois, o próprio Lula, o Ricardo Capelli, que atuou como interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, né? A gente tem o veneziano, né, o veneziano está ali como representante, como vice, né, presidente do Senado. Então a gente tem ali algumas figuras que aparecem, né, nos dois documentários, até porque são ali figuras importantes, o Alexandre de Moraes, né? A gente tem também como um dado importante nos dois documentários, acho que isso é muito marcante, a total prevalência de vozes masculinas. Essa é uma semelhança. Em ambos os documentários, tanto as vozes do golpe, pró-golpe, quanto as vozes do poder institucional são masculinas. Isso diz muito, né, da nossa sociedade. No documentário da Globo News, nós temos 3 mulheres apenas que falam com falas muito, assim, secundarizadas, inclusive a própria diretora, a Júlia do Ailib, que faz algumas intervenções ali nas entrevistas e aparece. No caso do documentário da Folha, não há sequer uma mulher, né? Nem sequer a Rosa Weber, que é referida várias vezes. E que é ministra, né, do STF. Deveria estar ali e há imagens de arquivo dela, mas ela não tem a voz gravada no documentário. São semelhanças, mas há muitas diferenças também. E como você vê, assim, a democracia, como é que ela é reivindicada, como que ela é tratada nesses dois documentos com pretensões históricas dessas empresas jornalísticas? Esse também é um ponto de semelhanças e de diferenças, né? Então, em ambos os documentários, a gente vê ali um sentido de democracia, Hércio, que é um sentido um tanto quanto restrito de democracia, que é a da democracia como sinônimo de institucionalidade. Então, se as instituições estão funcionando, nós temos uma democracia. Não há um debate mais aprofundado sobre direitos humanos, sobre violações de direitos em função de elementos de classe social, de raça, de gênero, né? Que são outros níveis de aprofundamento democrático. Claro que as instituições funcionando é um dado importante para a democracia, mas há essas outras camadas que não passam, né, nesse debate. Esse é um ponto em que talvez esses documentários se aproximem de uma memória hegemônica sobre a ditadura civil-militar, né, no Brasil. Zé, democracia no limite das instituições. É isso o recado da Folha e do Globo? Sim, porque eles implicitamente trabalham com essa noção liberal, né? Que a democracia é uma democracia formal. E essa formalização se dá através de suas principais instituições. A justiça, o parlamento, o executivo, né? Agora, eu gostaria de estabelecer
A Nara já fez isso, mas uma diferença entre os dois documentários. No documentário da Folha, predominam os depoimentos, e no documentário da Globo, predominam os acontecimentos. Uhum. No documentário da Folha, não aparece o presidente da Câmara, Arthur Lira. No documentário da Globo, o protagonismo do Arthur Lira é maior do que o do próprio presidente Lula. Uhum. E dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção no documentário da Folha. A ação da polícia do Distrito Federal apoiando o golpe. Flávio Dino diz, num clima de anomia, policiais de Brasília escoltando, protegendo e tirando selfie com os golpistas. E o ministro, e sobre outro aspecto, o ministro Luiz Barroso falou da religiosidade com ódio. Literalmente, as pessoas quebravam a marretada e depois ajoelhavam e oravam. Eu tive a oportunidade de assistir na internet, já liberado pelo STF, mais de 20 audiências de instrução. E todos os golpistas que estavam sendo ouvidos disseram que foram a Brasília orar. E 3 deles disseram que foram orar pelo governo Lula. Bom, é isso. Nossa conversa está muito boa, mas agora chegou a hora do momento panfletagem, onde nós indicamos a você produtos culturais que chamaram nossa atenção recentemente. E eu vou começar com o momento panfletagem, olhando aqui na minha pequena cola, o que eu trouxe hoje. Eu trouxe a indicação de um livro chamado A Escrita como Faca e Outros Textos. Esse livro é da Annie Ernaux, ela é Prêmio Nobel de Literatura em 2022. Eu gosto muito dessa autora. E o trabalho dela é uma reunião de textos no qual ela mergulha na sua biografia, aprofundando a relação entre política e literatura. O desafio da autora é escrever a vida, não a dela, mas o que acontece com ela. Então é um pouco diferente, porque ela mostra que aqueles acontecimentos não são singulares, no sentido de não pertencer à história de outras pessoas comuns que, como ela, passaram por aquelas experiências. E nesse livro eu achei muito interessante, porque ela também traz um desafio de mostrar a própria mediação, como que ela acontece no processo de escrita que ela realiza. Eu sou fã da Annie Ernaux e deixo aí essa indicação para vocês dois, meus colegas de bancada, e também para você, nosso espectador. Nara, o que você traz hoje? Bom, hoje eu trago um filme, né? Um filme de 2023. Em português, o título é Anatomia de uma Queda. Ele venceu, né, agora nesse último Oscar de 2024, o prêmio de melhor roteiro original, né? Dirigido pela Justine Triet. Ele é um filme muito interessante, né? É um thriller, tem uma dimensão de suspense ali, né? A história gira em torno, né, de uma morte, né? Então, um homem morre, né? Ele é marido de uma escritora, a Sandra. Ele morre, eles moram nos Alpes franceses. Ele cai, né, da janela e morre. O filho, né? O casal tem um filho pequeno, é parcialmente cego. Ele vê ali, encontra o corpo do pai, e aí surge uma investigação. Foi um suicídio? Foi um assassinato? Né? Foi um acidente? E o interessante nesse filme é o debate que existe sobre a relação entre vida, realidade e literatura, ficção, porque a esposa, né, a viúva, se torna a principal investigada e ela é uma escritora. Sim. Então vai haver esse debate sobre o que os livros dela também podem dizer, né, sobre legal. O crime, uma dimensão ali sobre a autoficcionalização. É bem bacana. Muito bacana. Bacana demais. Zé, temos indicação hoje? Temos sim. Eu vou fazer a minha terceira indicação nessa série de programas relacionados ao golpe de 64 e à ditadura que daí decorre. O livro que eu indico se chama Os Senhores das Gerais, Os Novos Inconfidentes e o Golpe de 1964, da historiadora e jornalista Heloísa Starling, publicado pela editora Vozes
em 1986. O que esse livro traz? Ele revela a ação do IBAD e do IPS, principalmente do IPS, em Minas Gerais, e o surgimento dos chamados novos inconfidentes, que eram dirigentes políticos, dirigentes empresariais emergentes, e também um fato novo, a emergência da liderança da classe média feminina no cenário político, com a criação da LINDE, Liga das Mulheres pela Democracia, que inclusive realizou em Minas a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E ela cita um fenômeno que a gente pode dizer assim, que é revelador de tudo que vai acontecer depois. É a briga, literalmente briga, entre o general Punaro Bley e o jornalista José Maria Rabelo, diretor do jornal O Binômio. O Punaro Bley vai fazer o empastelamento do Binômio e apanha do Zé Maria Rabelo. A partir daí, o governo Jango o destitui, o Punaro Bley, e isso faz uma série de movimentações, quer dizer, alguns golpistas generais e oficiais inferiores são demitidos, e esse processo provoca, na relação dos novos inconfidentes, da LINDE, manifestações rumorosas contra o governo Jango pelas medidas que ele tomou de punição a esses militares e, consequentemente, do fortalecimento da ação golpista em Minas Gerais. Bom, bacana a indicação também, né? Então temos aí bons produtos para os nossos espectadores e a gente vai ficando por aqui agora, né? Obrigado, Nara, pela sua presença e pela sua contribuição hoje. Eu que agradeço, Edson, foi um prazer. Obrigada, Zé, também por dividir a bancada. Obrigado, Zé, pela participação hoje, mais uma vez. Obrigado, Edson. Obrigado, Nara. E muito obrigado, telespectadores. E assim termina mais um Olhar Crítico. Nosso programa está disponível também no YouTube, nas plataformas Spotify, Deezer e Google Podcasts. Nos acompanhe por lá e nos siga também no Instagram. Um forte abraço e até a próxima semana.